Você acabou de descobrir uma traição e sente como se o mundo estivesse desmoronando? Saiba que você não está sozinho. Infelizmente, a traição é uma experiência dolorosa que muitas pessoas enfrentam. Mas a boa notícia é que é possível superar. Nesse vídeo, eu vou te apresentar 5 passos essenciais para lidar com essa situação de forma saudável, recuperar sua autoestima e reconstruir a sua vida. Vamos explorar desde o choque inicial até o reencontro com o amor próprio. Fica comigo até o final porque tenho dicas importantes que podem transformar o modo como você enxerga essa experiência e como pode sair mais forte. Vamos conversar sobre tudo isso e muito mais logo após a vinheta. E já estamos aqui de volta, e para você que não me conhece, o meu nome é Roberta Keiko e sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Dicas de Relacionamento. A traição é sempre algo muito traumático, não é mesmo? Podendo trazer várias consequências emocionais e até de saúde para a pessoa traída. A autoestima e confiança da pessoa fica gravemente prejudicada e ela pode passar a temer em confiar em outros tipos de relações, provocando crises de raiva, ansiedade e agonia constantes que podem levar à depressão. Por isso mesmo, é importante saber dicas e truques para lidar com esse tipo de caso nas relações de uma forma que minimize seus impactos. Ainda mais no Brasil, que é o país mais infiel da América Latina, segundo o levantamento realizado pelo aplicativo Glendem em 2024. Garanto que muitos de vocês que estão me assistindo não sabiam e muito menos imaginavam isso, não é mesmo? E ao longo desse vídeo eu estarei fazendo algumas perguntas a vocês, relacionadas ao tema desse vídeo. Caso vocês queiram participar, basta deixar as suas respostas nos campos de comentários desse vídeo. Porém, confesso que sua participação será muito importante. Saiba que eu estarei lendo as respostas de todos vocês, ok? Dito isso, eu vou te apresentar agora o passo de número 1, que é o choque inicial. O momento em que você descobre uma traição pode ser descrito como um dos mais intensos e emocionantes, não é mesmo? Você pode sentir como se tivesse perdido o chão e tudo o que acreditava sobre o relacionamento. O choque inicial muitas vezes vem acompanhado de uma mistura de emoções, tristeza profunda, raiva, descrença e até mesmo vergonha. Essa explosão emocional é normal e compreensível, pois a traição desafia nossa confiança e percepção. Mas por que isso acontece? O choque é uma reação automática do corpo e da mente, ao enfrentar uma situação inesperada e dolorosa. Nossos pensamentos entram em um estado de turbulência porque estamos tentando compreender algo que parece irracional e injusto. Aí vai uma dica preciosa para você, que é evite buscar respostas imediatas. Resista ao desejo de buscar todas as explicações ou de revisar cada detalhe do relacionamento para entender o motivo da traição. Essa busca pode intensificar a dor e mantê-lo preso na fase inicial do choque. Aceitar que nem todas as perguntas tenham respostas imediatas ajuda a seguir em frente. Eu quero aproveitar e já fazer para vocês a primeira pergunta que eu selecionei para esse vídeo. Preste atenção nessa pergunta. O que fazer com uma pessoa que te traiu? Por exemplo, o que vocês diriam a essa pessoa ou até mesmo o que vocês fariam com essa pessoa que te traiu? Já sabem? Deixe a resposta aqui nos comentários, ok? Dando continuidade, vou te apresentar agora o passo de número 2, que é aceite a realidade. Aceitar que a traição aconteceu não significa concordar com ela ou minimizar sua dor. É um passo para reconhecer os fatos e começar a lidar com eles. Resista à tentação de negar o ocorrido ou justificar a situação de maneira excessiva. Aceitar a realidade é o primeiro degrau para seguir em frente. Aí vai uma dica para você que está passando por esse momento tão delicado. Escreva uma carta para você mesmo, descrevendo o que aconteceu e como você se sente. Ler essa carta em outro momento pode ajudar a compreender melhor seus sentimentos e seu progresso ao longo do tempo. Passo 3. Aceite o seu luto. Apesar da palavra luto ser geralmente usada quando alguém morre, esse sentimento também pode aparecer em outras ocasiões e é importante aceitá-lo.
A descoberta de uma traição mata a visão que aquela pessoa tinha da sua relação e de seu parceiro. Por isso, é considerado um processo de luto do que havia até ali. Entender isso faz com que a pessoa consiga se permitir mais, sentir as emoções e vivenciar o momento da perda, da confiança e, em muitos casos, também da relação. Embora dolorosa, a experiência do luto pela traição pode trazer um crescimento significativo. Ela força a pessoa a confrontar questões profundas sobre confiança, autovalor e resiliência. Com tempo e apoio, é possível superar a dor, reconstruir a vida e eventualmente criar relações mais saudáveis e significativas. Vamos para a segunda pergunta deste vídeo, porém ela é um pouco, digamos assim, pesadinha, ok? A pergunta é: qual o castigo para quem trai? Exemplo: qual seria o castigo ou até mesmo qual seria a punição que vocês dariam a essa pessoa que trai? Entenderam? Não se esqueçam e deixe suas respostas aqui embaixo nos comentários, ok? Antes de apresentar o passo de número 4, eu gostaria e quero convidar a todos vocês a se inscreverem no canal e já aproveitarem e colaborarem com o seu like nesse vídeo, ok? E não se esqueça de ativar as notificações para que dessa forma vocês não percam os próximos vídeos e novidades que irei trazer aqui no canal. Dito isso, vamos conhecer agora o passo de número 4, que é sobre traição tem perdão ou não? Se traição tem perdão ou não, depende de alguns fatores e algumas decisões que você precisa tomar. O perdão é uma das atitudes mais poderosas e transformadoras que um ser humano pode adotar. Ela não é apenas um ato de misericórdia para com quem nos ofendeu, mas também um processo de cura e libertação para nós mesmos. Perdoar significa abrir mão de ressentimentos, raiva e dores que, quando acumulados, podem nos aprisionar em um ciclo de sofrimento. Em sua essência, o perdão é um gesto de amor, não necessariamente com quem nos traiu, mas para si mesmo. Guardar rancor é como carregar um peso desnecessário que afeta a nossa paz interior e pode até comprometer nossa saúde mental e física. Ao perdoar, escolhemos nos libertar desse fardo, permitindo que a serenidade e o bem-estar ocupem seu lugar. Muitas vezes há uma confusão sobre o que significa perdoar. Perdoar não é esquecer o que aconteceu ou minimizar a gravidade do erro cometido. Também não significa que precisamos continuar o relacionamento com quem nos feriu. O perdão é uma decisão interna de deixar de lado a vingança e o ódio, mesmo que as consequências dos atos ainda precisem ser enfrentadas. Em conclusão, o perdão é uma escolha corajosa e libertadora. Embora nem sempre seja fácil, ele é essencial para a nossa felicidade e para a qualidade de nossas relações. Perdoar não é esquecer, mas sim superar. Não é fraqueza, mas sim força. Ao escolher perdoar, damos a nós mesmos a oportunidade de reescrever nossa história e com mais leveza, paz e amor. Vou fazer agora a terceira pergunta para vocês. A pergunta é: o que vale como prova de traição para vocês? Vou dar mais um exemplo bem simples. Digamos que terceiro, isso pode incluir um amigo seu, ou até mesmo algum parente seu, ou alguém bem próximo a você. E essa pessoa diz para você que viu o seu parceiro ou a sua parceira com uma outra pessoa tal dia em algum lugar, seja em barzinho, até mesmo na lanchonete, enfim, algo do tipo, entenderam? Então agora me diz aqui embaixo nos comentários, o que vale como prova de traição definitiva para vocês? Passo 5. Aceite o fim do relacionamento. O término de um relacionamento amoroso é uma das experiências mais desafiadoras que muitos enfrentam. Envolve o luto pelo fim de planos compartilhados, a perda de uma conexão emocional e a necessidade de reconfigurar a vida. Embora doloroso, aceitar essa realidade é essencial para o crescimento pessoal e a reconstrução da felicidade. O primeiro passo para aceitar o fim de um relacionamento é entender que ele faz parte do ciclo natural da vida. Nem todas as conexões são destinadas a durar para sempre, e isso não diminui o valor que tiveram. Muitas vezes, relacionamentos acabam porque as necessidades ou objetivos das pessoas mudam.
E insistir em algo que não funciona mais pode gerar mais sofrimento. Reconhecer isso ajuda a reduzir a culpa e o arrependimento. Aceitar o término não significa ignorar a dor. Pelo contrário, é fundamental permitir-se sentir, é natural sentir tristeza, raiva, confusão ou até mesmo alívio. Reprimir esses sentimentos apenas prolonga o processo de cura. Encare as emoções como parte do luto pelo que se perdeu, mas lembre-se de que eles não durarão para sempre. Nesse vídeo, eu te apresentei 5 passos de como superar uma traição. Espero que o conteúdo deste vídeo tenha o ajudado de alguma forma. Mas não pense você que esse vídeo já está chegando ao fim, até porque isso não é verdade. Mas vou estar sugerindo para você aqui nas telas finais mais 2 vídeos muito interessantes. Te garanto que vai valer muito a pena você assisti-los. E não se esqueça que temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Até mais!